Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast PodPet da semana. E hoje eu trago aqui novamente um médico veterinário, um amigão meu, o Carlos Sansão, e nós vamos falar um pouquinho do que realmente está acontecendo aqui em Blumenau, os maus tratos, esse montante de situações que só piora, nós, né, raramente conseguimos. Estamos fazendo de tudo para tentar melhorar, mas não estou conseguindo enxergar melhoras. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Também falar sobre os pitbulls, né? E tem acontecido alguns acontecimentos, algumas situações trágicas aí com essa raça. E eu, como todos sabem, me conhecem, eu amo muito a raça, eu defendo muito. E eu pedi para o Carlos, vem aqui hoje, vamos conversar sobre pitbull. Eu quero que tu fale, eu quero assim que ele fale um pouquinho sobre a raça, um pouco que ele tem de conhecimento, ou vasto conhecimento dele sobre essa raça, que ele fale aqui para a gente, que ele conscientize, me ajude a conscientizar o povo aí que está me assistindo, né, Carlos? Então é mais ou menos isso. Basicamente, hoje, ali, ó, na rapidez, Carlos, vem aqui que tu é minha salvação. Vamos falar sobre pitbull e vamos tocar ficha. Mas é isso aí, Carlos. Oi, Ângela, então, obrigado pelo convite mais uma vez aqui para o Né? PodPet. Então, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo aí, o porquê de tantas notícias de maus tratos, né? O que a gente pode também levar aí de informação sobre os pitbulls, desmistificar um pouco a raça, que eu acho que rotularam ele de vilão, e não é bem assim. E não é assim, é o que eu assim. sempre digo. É a criação, né? A realidade, né? Isso, algumas coisas são características da raça, e a gente tem que entender a raça também. E outras não, outras são estigmas aí que colocaram para ele, que a gente tem que tirar esse rótulo dele, que não é verdade. Até então, eu acabei de falar sobre a criação, mas enfim... A criação é como realmente tu tens aquele animal no teu domínio, na tua casa, no teu lar, e dali tu passa a fazer com que ele respeite algumas normas dentro daquela trajetória de vida ali que tu vai passar com ele, os tempos que ele está sob teu domínio. Mas também os criadores, né? Que a gente tem muitos criadores ainda de fundo de quintal, que a gente sabe que está acontecendo. E até o pessoal está ali, tem o pitbull para vender, isso acontece muito nas redes sociais. Vamos pegar esse teu gancho dos criadores de fundo de quintal para a gente começar? O que tu acha? Vamos pegar, vamos começar. O que eu vejo, a gente chama de seleção, né? Começam a selecionar animais agressivos. O seu Joãozinho lá tem um pitbull que é agressivo, né? Ele cruza com o da Dona Mariazinha lá, que também é agressivo. Dentro daquela ninhada pode nascer meio a meio, de uma forma bem simples para a gente entender. Alguns nascem com aquela aptidão mais de companhia, outros vão pegar a índole dos pais ou alguma índole de outra geração, e aquilo vai perpetuando. Essa criação desordenada que acaba acontecendo acaba gerando alguns animais com uma índole um pouco diferente. E daí a gente parte para outro princípio, de quem adota ou quem compra e quem pega esses animais, acaba desconhecendo a raça, acaba desconhecendo como se portar com um animal desse e acaba não sabendo como lidar com as situações. E também tem outra situação. Às vezes você precisa trabalhar com esses animais numa base de troca, não é com gritos, não é com se exceder, se impor para cima deles. Então, todas essas situações agravam e muitas vezes pioram o temperamento do cão. Uma coisa é fato, a gente tem que cuidar, tem pitbulls que, por si só, a raça ela não é muito amiga de outros animais. Existe isso. Porém, como você cria, como você socializa ele de filhote, muda muito. Só que daí também depende do pulso firme do dono. Uma coisa que eu acho errado aqui no Brasil é que você não é obrigado a adestrar seus animais. Eu acho que deveria ser obrigação. Parte daí. Mas eu acho que seria mais uma situação que iria ficar sem controle. Ia ficar sem controle. Né? Mas, aqueles que realmente têm aquela conscientização que querem adestrar um animal desse, principalmente quando a gente já pega numa fase adulta, que precisa realmente alguém ali para dar uns comandos. Corrigir todos aqueles comportamentos errados. Aquele passado ruim
né? Tentar deixar lá atrás com que o animal esqueça, corrigi-lo de uma forma diferente, que ele possa se enquadrar de novo num seio familiar, né? Exato. São poucos. São poucos. São muito poucos, né? E muitas vezes, né, salvo exceções, eu tô por aí pela cidade fazendo atendimentos, vejo pessoas que pegam um animal desse, têm consciência dos custos que implicam essa situação. Exato. E se desdobram ou dão aquelas condições mínimas, ou às vezes até um pouco mais que ele precisa, mas por outro lado também existem pessoas que não têm noção do custo que é ter um Pitbull, um American Bully, né? Temos aí os derivados, raças de porte grande, até mesmo as de pequeno, né? A gente conversava aqui ainda um pouquinho antes, vai cair numa clínica, num hospital por alguma doença, o custo é alto. Então, tudo que fica ao entorno de... Não é só pegar um animal. E a gente vê isso muito nas adoções, né, Ângela? Os de raça, geralmente... Vão logo. Vão logo. Os SRDs ficam. Mas o de raça ou de SRD inspira tanto cuidado quanto. Sim, sim. E daí, quando eu falo que não se cerca dos cuidados para ter esse animal, ou não tem consciência, o adestramento talvez se encaixasse nesse caso. Por quê? Dou lá um animal. Ele vai ter... e eu estava vendo sobre um adestramento agora de um adulto, que ninguém podia chegar perto da dona. Que ele avançava. Ah, sim, é. Por que ele avançava? Porque... Eu tenho uma vira-lata, sim. Por quê? Ela foi ele, né, o cachorro foi recompensado toda vez que ele tentava avançar numa pessoa, ele recebia um estímulo de carinho. E para eles é muito fácil. Sim. É na base da troca. Eles fizeram alguma coisa. A Sim. forma como você vai recompensá-lo é que vai determinar a próxima atitude dele. A gente vê muito isso com um cachorro de colo pequenininho, né? Tá aí um cachorrinho no seu colo, Também eu vou tenho. passar a mão nele, ele rosna. Você diz, ai, que bonitinho, ele tentou me proteger. É geralmente isso que a gente isso. E daí você faz um carinho naquela cabecinha. Você está dizendo para ele o quê? Repita isso porque tá tudo certo. E assim você vai criando um comportamento errado. Eu já faço ao contrário. Eu tenho um projeto de York lá em casa que ele é assim, ó, ele tá comigo, não é outra pessoa chegar perto, não tem problema, mas se um outro doguinho chegar perto, ele fica, a gente diz que ele fica dando bicuda, ele fica ele quer morder, ele quer afastar, sabe? Exato. E eu digo, não, mas isso. Não mesmo. Ei, né? Ali já tento reprimir ele de alguma forma. Ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe o que está errado, porque daí chega um próximo, ele olha para mim, tipo assim, a vontade dele de abrir a boca e dar mais uma bicuda, mas... Essa é a hora de corrigir novamente. Dizer, assim, não pode. Exato, Se você começa a inibir esse tipo de comportamento, você começa a colocar limites e dar educação. Sim, realmente, tem toda uma verdade por trás disso. Agora, se tu pegar e dizer, ei, neném, tal, realmente, ele vai achar que, eu fiz alguma coisa boa. Eu fiz alguma... Eu fiz alguma coisa boa, vou repetir. Vou repetir. E daí, às vezes, acaba até virando brincadeira, né? Olha só como ele me protege, vem tentar colocar a mão em mim. Às vezes eu vejo agora, né, na moda aí desses... TikTok, pode falar, né? TikTok, sim. Você vai assistir os videozinhos lá, e daí tem lá o namorado com a namorada, dando tapinha no ombro, e o cachorro indo morder. Bem louco, isso né? É inaceitável. Você está criando um comportamento totalmente errôneo. Daí agora você transfere isso para um cachorrinho onde você consegue ainda controlar pequenininho e coloca para um grande que você não consegue. Exatamente. E daí a gente tem o que a gente acontece. Eu já fui chamado para atender um cachorro que simplesmente fugiu de casa. Ele não atacou nenhum ser humano, mas qualquer cachorro que ele visse pelo seu caminho ele atacava. Pitbull? Pitbull. E daí... Tem um assim. Eu fui chamado, a tutora do Pitbull, né? Ele acabou fugindo, não foi? A empregada deixou o portão aberto, foi uma situação, um acidente, né? Sim. Pode se tratar como acidente. Um descuido dela, ela deixou o portão aberto, ele atacou um cãozinho da vizinha e todo mundo saiu correndo, mas ele não atacou nenhuma outra pessoa. Só o cão. Só o cão. E ainda levou azar, porque ele travou a mandíbula na região traseira do outro cão. E o outro cãozinho ficou com a boca solta, vamos dizer, né? Conseguiu morder o pitbull inteiro. Daí eu atendi o cãozinho, fui atender o pitbull na casa da pessoa. O pitbull saiu mais machucado do que o outro cãozinho. O outro cãozinho, menos mal, ficou machucado mais, com dores muscular por causa do impacto. Não chegou não teve perfuração, nada. Que eu acho que isso já é da característica do pitbull. Ele ser dócil demais com humanos... Né? Porque parece que ele foi desenvolvido no laboratório nos anos de 90,
para babá, para ser babá de criança nos Estados Unidos. Ele vem dessa dessa forma. Ele foi criado no laboratório na década de 90 para ser babá de criança nos Estados Unidos, né? Então, assim, com pessoas, ele é ótimo. A não ser, lógico, que pegue um criador, um tutor que vai estimulá-lo a ser um cão, né, feroz, claro. Mas com outros animais, ele tende não a dar certo, dificilmente. A não ser quando criado de pequeno, de bebê e tal, tem aquela coisa com outro parceirinho ali, né? Talvez até um gato. Mas mesmo assim, como eu tenho os meus em casa, eu tenho muito medo, né? A Brutas, que hoje já veio, né? Ela veio a falecer já com 13 anos, é uma pitbull genuína, uma red nose. Ela tinha uma cara de mal, assim, todo mundo tinha medo de chegar perto dela. Ela já velha, mas ela tinha uma cara assim de mal. Pensa que cachorra dócil, querida e amável. Mas ela não gostava de outro. Então eu tinha um outro de porte grande junto com ela. Ela era tolerável, ela suportava, eles brincavam o dia inteiro. Mas já um outro, podia ser um outro macho, maior, menor. Não tinha negócio. Não tinha negócio. Era só o dogão ali, que era maior que ela, e que também é um fofo, né? Que ele nem para correr atrás de gato serve. Que também é um pitbull, mas é adorável. E ele tem uma mistura, na realidade, né? E com ele os dois se davam super bem. Você sabe Só que com outro animal, não. Nos 20 anos que eu trabalho com pet, daí lá atrás, quando eu comecei como banhista e tosador, eu tinha um cliente que tinha uma pitbull e um poodle. Ele já trazia e dizia, cuida com o poodle. A pitbull era tudo certo, era paz e amor, good vibes. O poodlezinho arrumava encrenca. Arrumava encrenca. Eles diziam, cuida com o poodle, né? E era um encrenquinha desse tamanho assim. É muito engraçado, mas eu não posso rir por causa das minhas costelas. E daí agora, já depois, né, como veterinário, até hoje não tive incidência com comportamento de pitbull em atendimento. Bem pelo contrário. Então, realmente, eu concordo contigo, um pouco da índole dele, de não ser familiarizado. Porque quando ele é familiarizado desde filhote, e daí vai de índole, isso que eu friso lá, o que eu falei. Quando, tipo, o pai e a mãe têm boa índole, os filhotes vão ter essa boa índole, e é como você cria. Se você socializa, você quer um cão para guarda, você cria um cão para guarda. Exato. E daí, bons criadores, a gente não pode também demonizar os criadores, mas bons criadores selecionam por aptidão, né? Nas outras raças acontece, no pitbull tem que ser assim também, né? Seleciona para guarda, para companhia, e eles sabem já, consegue se perceber no filhote. Sim. E apesar de hoje a gente ter a 14.204, a lista DOC é clara, né? De criadores que não se cria, não se comercializa, mas falando do fundo de quintal... Quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza, né? Assim, a lei tá lá, ok, né? Não pode comercializar, mas quem fiscaliza? A parte do comércio mesmo tá bombando. Podemos fazer um teste, abrir um desses sites de venda, um desses aplicativos de venda, e digita lá. Filhote de pitbull, filhote de American Bully, seja filhote de qualquer outra raça, mas em específico ali o pitbull por causa da lei, tá lá livre, ninguém fiscaliza. Eu tenho outro pitbull em casa, o Bebê Júnior, que é uma figura. Eu ainda falei com um senhor que esteve lá em casa essa semana, veio fazer um trabalho para mim lá, com manutenção, daí eu disse para ele, olha, esse cachorro ele não serve, literalmente ele não serve para guarda, porque se deixar ele solto na parte da frente da casa, e se ele, como meu marido disse, se ele soubesse falar, ia passar, podia ser um ladrão que fosse na frente, ele ia dizer, entra aqui, vamos brincar, tipo assim, né? O cachorro é demais, companheiro, ele gosta de qualquer ser humano que se mexa, para ele tá dentro. Né? Ele é amável demais, mas em compensação ele mata qualquer espécie que não seja o ser humano.
tanto aves, o que for. Animal, né? Cachorros, gatos, o que ele puder pegar, ele pega. Sapo, grilo, né? Inclusive, ele está na lateral da minha casa, lá atrás nos fundos, uma lateral assim, grande, alta, com os muros altos. Eu tive que botar uma tela lá em cima, né, da caminheira da casa, até no muro, assim. Por quê? Porque aparecia muita pena. E ele escala, ele é um pitbull-aranha, como a gente diz. Ele escala os muros, ele só dá um salto assim e vai lá e pega. Aí eu vou criar um pouco de polêmica, né? Eu sei que tem a parte de esporte e tudo mais, mas eu acho que tinha que ter um pouquinho de cuidado, né? Em ensinar esses animais. Por si só, eles já pulam alto. Pulam alto, Mas muito muitos são alto. estimulados a esse tipo de Ah, prática. sim, é. Ele Já veio adulto. Todos os que eu tive lá em casa, E daí você exceto sabe, o meu primeiro. não tem muro que segure. Não tem muro. 4,20 ele pula tranquilo, tá? E E daí? pula assim, porque quando na época, acho que foi um dos meus filhos que viu, eu não acreditei. Ele pula, né? Então é impressionante. Ou ele vem de longe, pega embalo e vai, ou então ele vai bem, assim, isso eu presenciei, ele vai bem pertinho, bem encostado no muro, parecia que ele fica assim, bota a mola que tem nos pés para baixo, vai indo, vendo, olha, e daqui a pouco ele dá só um salto. Gente, é impressionante. Então, para não matar os passarinhos que sobrevoavam lá em cima, aí eu coloquei a grade, porque senão, e também para não pular o muro, lógico, né? Então, ele tá tipo um gaiolão gigante, assim, sabe? Porque foi o único jeito que eu encontrei, mas ele veio assim, das ruas. Ele veio cão de briga. Eu acho que ele veio já, talvez ele estava sendo criado para isso, para briga, para não é rinha, né? Rinha de pitbull, também é. Também. Ele estava todo machucado na época, todo, né? Que é outra coisa que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Nos dias de hoje Existe, é. E a gente sabe que também hoje em dia, eu sempre tenho uma frase comigo, pitbull virou sinônimo de cachorro de bandido, né? Porque eu escuto muito isso da polícia militar, que eles me chamam às vezes para determinadas situações para dar uma força ali, ajudar, porque estão com o pitbull solto, né? Hoje a polícia militar me chama muito para ajuda, né? Que eu vou até lá, dona Ângela dos pitbulls, eles dizem, dona Ângela, não sei o quê, aí eu me ligo, vou até lá e tal, para tentar amenizar o problema lá. E é impressionante, assim, eles dizem que o povo cria para ter em casa, até para afugentar a própria polícia, sabe? Para eles ficarem, né, de boa dentro de casa, e se a polícia bater lá, tem o pitbull que não vai deixar entrar. Entendeu? Porque, assim, chega no portão, independente se for policial, o que for, ele vai matar. Se botou a mão ali dentro, ele vai matar. Porque ele foi instigado para aquilo. E daí você entende que esses animais reproduzindo... Imagina! A gente vai ter problema? Porque esses animais vão chegar na mão de uma pessoa totalmente despreparada para cuidar dele. E nós já temos esse problema. E isso, vem exatamente desse contexto. Você quer um exemplo contexto disso que eu te dou de seleção, dessa criação desordenada? É a raça Golden. São bobões, né? Sim. Nós já temos Golden agressivos. Capaz. Sim, já temos Golden agressivos, que rosnam e tentam te avançar. Mas, meu Deus, o Golden também é um poço de ternura. Por conta só tem tamanho. Dessa criação desordenada, e daí cai na mão de uma pessoa despreparada, não consegue dar os limites que o animal precisa, criá-lo de uma forma correta, e a gente começa a ter esses problemas. Então, assim, você ter um Golden hoje com agressividade, chega a ser... você está falando besteira. Não estou falando besteira. Isso acontece. Sim. E daí você imagina num cão que já é para guarda, sim, né? Sim. Mas, assim, a primeira coisa, a gente tem que desmistificar, né? É um ótimo cachorro, o pitbull. Eu só acho que ele não é bem compreendido e não, vamos dizer, bem cuidado, né? A gente tem esses problemas com a raça, eu acho que consegue contornar, mas, claro, enquanto a gente tiver esse tipo de criação e criar esses animais para esse estímulo, como você deu de exemplo ali, para fazer guarda de... Sim, né? de casa, e de... guarda de toca de bandido. Exatamente. A gente vai ter esses problemas, porque em algum momento esses animais vão chegar, né? E daí você fica pensando, como é que esse animal chega numa clínica para tratar? Muitas vezes, deixa morrer.
Não Exato. pode, tem que tratar. Tem E daí que como é que vai tratar. levar ele para uma clínica veterinária, onde ele precisa receber medicação? Eu já atendi animais agressivos na clínica. Eu sinceramente, eu acho que pessoas que usam essa raça para esses fins vão deixar morrer. Alguns sim, Jamais elas irão ter o trabalho de levá-lo na nem clínica. todos. Vou te dizer que já atendi Já? alguns de guarda, tá? Dependendo da pessoa, eu acho, né? Não vamos aqui entrar em muitos detalhes, mas já atendi, sabia de onde vinham os animais, não era meu objetivo identificação ou não, e sim tratar Sim. o animal. Eu estava sendo contratado para Sim. aquilo. E era tratado, porque sempre os animais vinham com mordidas, com arranhões e tudo mais, e a gente sabia do que vinha. Mas fez o tratamento, os animais seguem, ainda cuidavam. Mas agora, né, muitas vezes acaba sendo baleado, porque o policial também precisa se defender, e quem paga a conta na maioria das vezes é o animal. É o E animal. eu acabei, foi você que postou esses dias de um cão, não vamos citar nome de fábrica, nada disso, mas o cão ficava, eu vi vídeos, Uma mistura de pitbull, Exato. caramelo, o nome dele, que ele ficou naquele comércio e acabou, ele apareceu ali em janeiro, acabou ficando. Ele estava castrado, vacinado, vermifugado, o pessoal tentou diversas vezes doá-lo. Ele é um cão extremamente dócil, com pessoas extremamente... Carlos é demais o caramelo, assim, dócil com qualquer um. E aquele cão, ele não servia para guarda. Por outro lado, agressivo com os animais, né, com outros da mesma espécie. Porém, houve ali uma adaptação com fêmeas e ele baixou a guarda e acabou até se entrosando, se familiarizando. Então, inclusive, uma das postagens ali, ó, ele já está o caramelo, já está pronto, né, para ir para o seu novo lar, já está se dando com os amiguinhos, né, da mesma espécie e tal, fêmeas, né, foi colocado ali e tal. Mas, assim, por mais que foi postado, foi tentado doar, não encontraram ninguém. Então, ele ficou naquela empresa, uma longa data, sendo cuidado por todos ali. Pet shop vindo buscar para banho, né? A empresa ali, os funcionários se organizaram, pagar as despesas com ele, só que ele ficava ali. Final de semana ele ficava também com o vigia, né, da empresa e tal, só que era solto, né? A empresa, ela tem um pátio grande, atrás é fechado, mas eles não tinham como colocar ele atrás do pátio, porque, né, não é deles a empresa, eu né? entendo bem como é que... E aconteceu daquele domingo, ele está sentadinho na porta ali, junto com a pessoa, com o vigilante, e aí passou um correndo, que me parece que também é um derivado, na rua. E ele saiu correndo, foi para o lado de cá, o lado esquerdo. Do lado esquerdo já tinha um posto de saúde enorme ali do lado, com os muros enormes, assim, que tirava totalmente a visão do vigilante ali, para onde que ele foi, né? Mas ele até tinha alguns comandos para o pessoal ali. Então, assim, ó, ele tinha os comandos, ele comia fruta, ele era extremamente saudável, era um querido. Todo mundo, inclusive clientes que vinham ali, traziam uma fruta, queriam dar, porque ele ficava ali todo na entrada da porta da empresa, aquela coisa toda. Um querido. E aquele dia ele saiu correndo, o vigilante deu uns berros, ele não voltou. E o vigilante não poderia ter saído do posto, né? Aí depois parece assim, pelo que foi me contado e relatado, porque eu fui atrás para saber, né? Nós fomos atrás, eu e mais uma colega minha de trabalho, a Thaís, até quero deixar um beijo para a Thaís aqui, que me deu uma força muito grande, porque daí nessa época já eu me acidentei, não pude mais dar andamento ao caso, mas enfim. Aí a Thaís foi atrás e a gente foi tentar saber ao certo o que aconteceu. Mas pelos os relatos, enfim, que a gente tem, é que ele se enroscou naquela briga do lado, naquele posto de saúde, por trás, onde o vigia não tinha acesso, não escutou devido ao tamanho do paredão, aquela coisa toda, seguiu ali a rota dele da empresa, ali a ronda dele. E ele só tomou ciência que a coisa realmente foi grave porque ele viu o carro da polícia parar ali, né? Indo ali do lado da empresa dele, chegando ali, mais pessoas e tal. Aí parece que ele foi até ali. Ele chegou a realmente sair do posto dele, que ainda fica à frente da empresa. Não é saiu, ele não foi para lá, ele só foi, né? E foi ver o que está acontecendo e pegou ali aquela triste cena de o cachorro, o caramelo matou o outro. E ele estava do lado do cachorro morto.
ali, assim, ficou tudo muito confuso. Por quê? Porque a polícia não quis dar um voto de confiança para o cachorro, porque ele disse que ele estava sendo muito agressivo, né? É lógico, eles têm que se resguardar, né? Eles, né, de certa forma. Mas pelo que foi contado ali, esse senhor, esse vigilante parece... não fazem nada porque eles queriam chegar e tirar o cachorro morto e ele sentado do lado como se fosse troféu, aqui ninguém toca, vamos para lá, vamos para lá. E acho que ele estava dando sinais de agressividade com os policiais, e os policiais de alguma forma teriam que fazer alguma coisa naquela hora, naquele momento, Sim. porque eles foram chamados para aquela situação, eles não poderiam entrar dentro da viatura e retornar ao batalhão como se nada tivesse acontecido, né? Alguma coisa tinha que ser feita ali, mas parece por diversas vezes os vigilantes, não, vou até lá atrás pegar a enforcadeira dele, eu vou pegar ele não é agressivo, calma. E parece que não houve aquele tempo de calma ali e o animal foi baleado, morto. Novamente, quem paga foi o animal. Foi o animal. Isso ali me revoltou muito, né? Porque eu entendo o trabalho da Polícia Militar, entendo perfeitamente, mas entendo também que eu sempre me propus a ajudá-los, né? Ajudo. Aquela semana mesmo, chamaram quase 10 horas da noite, por causa de um pitbull na rua e tal, né? E eu e a Thaís, a gente foi até lá, a Thaís foi junto comigo e a gente conseguiu recuperar a pitbull, colocamos pro cercado, deu tudo certo, né? Então, assim, eu não entendo por que não buscaram uma outra solução. Mas, com certeza, eles tinham o motivo dele, eu não estou aqui para criticar, não quero criticar, eu só penso assim... Existe um culpado? Existe. Eu tenho certeza, eu tenho um culpado para tudo isso que aconteceu. Foi a pessoa lá atrás que criou esse pitbull, que jogou ele nas ruas. E daí você sabe como a gente reverte essas situações? Tem jeito? Tem. Políticas públicas de identificação de animais e associação aos seus tutores. Porque hoje... Ângela, é muito fácil você dizer que o Bob é seu. Sei lá, daí o Bob vai pra rua, causa um acidente. Não, o Bob não é meu. Quem prova que o Bob é seu? O Bob não é meu. Né? E daí quem prova que o Bob é seu? Tem alguma coisa que prove? Então, mas isso nós já estamos, aqui a Prefeitura de Blumenau já está trabalhando nisso em relação ao mutirão de castração, a chipagem, né? Que eu acho assim, a glória, também. Que já deveria já ter acontecido lá atrás, mas antes tarde, que nunca está acontecendo agora. Então, assim, pensando por esse lado, estão de parabéns. Mas... eu confesso realmente que a tua ideia é ótima, só que aqui não vai dar certo nunca. Mas a gente tem que começar. Vou te dizer que a gente tem que começar. E né? Começou, e tem que aumentar. Tem que aumentar. De que forma? Começar aí, assim, ó, tem que legalizar canil. Tem canis legalizados? Tem. Mas quem fiscaliza? Ninguém fiscaliza. Nós temos o órgão fiscalizador, só que eu acho que a demanda é muito grande. Mas, gente, o povo está perdendo a noção de tudo. Nossa, é assim, ó, 3 fiscais hoje nós tínhamos uma época, nós ficamos anos e anos com 1, 2 para toda Blumenau. É pouco. Isso é muito pouco. E agora parece que são 3 ou 4, né, na questão de maus tratos, né? Então, assim, é pouco ainda, é muito pouco. Então, eu acho que criar mais cargos públicos mais efetivos para essa demanda, não, nós temos que começar a agir dentro da população, conscientização, calma lá, vamos trabalhar. Vamos segurar um pouquinho. Aí não precisa criar mais cargos. A gente só não precisa de cabide de emprego. Também, lógico. Né? Porque assim, se eu tenho cargos efetivos lá, por exemplo, médico veterinário, vamos puxar para... Segundo a lei do SUS, lá tem que ter uma equipe multidisciplinar em cada ESF, se eu não me engano. E o médico veterinário está lá inserido junto. E aí? Quantos ESFs que você conhece que tem médico veterinário integrando uma equipe multidisciplinar? Nenhum. Eu nem sabia disso. Estou sabendo por ti agora. Então, essa equipe multidisciplinar pega vários profissionais, desde o agente de saúde, o médico dentista. Veterinário também? Também, o médico veterinário é um profissional de saúde. Gente...
Ele é um profissional de saúde. Então, cada... Deveria ter um médico veterinário também, Nossa! do núcleo de assistência à família, para compor toda a assistência e todo aquele grupo de apoio para aquela região. E daí? Médico veterinário não trata só de bicho. Não, médico veterinário não trata só de bicho. Exatamente. E daí? Mas... Então, assim, falta profissional? Falta. Mas se a gente fizesse o básico, a gente conseguiria. Você concorda comigo? Ah, concordo. E daí a gente começa a identificar esses animais, começa a legalizar canil, começa animal só sair para venda com microchip, identificação de tutor, e daí começou. Daí começa a aparecer na rua. E outro ponto, né? Não é culpa dos policiais que estão na rua, mas infelizmente eles também não são preparados para atender esse tipo de situação. Eles não receberam treinamento muitas vezes para como lidar com essa situação. Sim, eles, não é culpa deles, mas a estrutura que foi montada talvez não esteja ainda adaptada e preparada para dar esse suporte à população. Então, foi isso que naquela semana ali, anterior ao acontecido, nós debatemos muito isso, para tentar preparar a polícia para isso, porque eles não têm o preparo de como lidar com esse animal. E nessa situação... E não é só o preparo. Né? Eles são chamados para onde que eles vão levar esse animal. Exato, tem todo... O que eles vão fazer? O animal, lógico, tem um animal que é agressivo, tem um animal que não. Naquele caso ali, o animal não é agressivo, não era agressivo. Mas sim... Ele estava tentando proteger o troféu dele, ele não queria que mexesse no troféu. E aquele policial não entendeu aquilo. Daí você entende aonde que eu defendo que o município tem que ter um canil público, municipal? Tem que ter um canil. Tem Também que ter. Acho. Só que aí nós temos que ter 10 estádios de futebol com canil, porque eu vou te dizer, aí o povo vai apavorar, porque hoje já abandonam, tu imagina... Um canil público, como nós já tínhamos aqui o CEPRAD, toda a vida lotado. Só que é lógico, hoje nós temos o CEPRAD e não está mais lotado porque não resgata. Nós temos os sítios, as ONGs aí lotadas, Super né? lotadas. Super lotados com o pessoal. Até quando? Pois é, até quando? Aí eu te pergunto, até quando? Até quando você? Até quando... Você também resgata animais. Exato. E você faz o papel do município. Exatamente, até quando? Até quando você aguenta? Eu já parei. Até quando as protetoras aguentam? Hoje eu trabalho com o deputado delegado Egídio Ferrari, a gente luta junto na mesma causa, né? Então, nós estamos tentando dar o nosso melhor aqui e, modestamente, a gente está conseguindo aos poucos. É um trabalho de formiguinha, mas a gente está conseguindo entrar e fazer bem feito. Quando eu digo aqui, não é aqui em Blumenau, é em todo o estado, a gente está conseguindo. Graças a Deus, mas é um trabalho de formiguinha, né? Tentando entrar com a conscientização, promover ações, né? que beneficiem tanto o povo quanto o animal como seus tutores, e realmente para ver como que a gente pode estar melhorando a causa aqui dentro do Estado em relação a isso. Só que eu vou te dizer, às vezes eu olho para o deputado assim, eu tenho dó, porque é uma carga, é um fardo muito grande. Sim. Sabe? Então, ele é muito cobrado, né? E ele não para. Até nós estávamos vindo para cá, estávamos comentando sobre isso. Meu Deus, ele não consegue parar, ele atende muito, ele tem que estar aqui, ele tem que estar ali. Muita gente liga, muita gente marca ele nas publicações. Então, assim, às vezes, se ele não responde, né? O pessoal ali também do marketing não consegue responder, porque é muita coisa. Ai, já pensa, ele não está fazendo nada, gente, assim, ó. Ele realmente, eu estou aqui falando, abrindo até o meu coração, falando aqui no ar, mas o fardo é grande. Ele está, sabe, mas ele não foge à luta, ele está ali, né? E eu, junto com ele e toda a equipe, estamos na rua para tentar ajudar, de alguma forma, fazendo o nosso melhor. Mas eu vejo assim, eu vejo que o povo... O que você sente dos municípios? Como que está essa receptividade e esse entendimento de políticas públicas efetivas... Do bem-estar animal? Do bem-estar animal. Eu te pergunto porque recentemente a gente acompanhou aí que teve uma cidade vizinha aqui... Teve. Agora, né? E aí, como é que fica nesses casos? Os municípios como estão? Estão preparados para essas políticas públicas? Nós estamos preparando esses municípios para políticas públicas de bem-estar animal. O nosso trabalho é esse,
né? E nós temos ali alguns municípios que nós chegamos ali, nossa, eles já nos recebem de braços abertos. E realmente a gente tá conseguindo entrar dentro daquele município e fazer acontecer ali. O pessoal está aderindo à ideia, está levando, está buscando, né? Só que é lógico, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Sim. E foi o caso ali de Apiúna. Gente, aqueles animais, 19 animais de Apiúna, 4 ficaram lá, né? Sobre a guarda de quatro, não, acho que são 2 protetores independentes que fazem o mesmo trabalho que eu faço aqui. E o restante veio para Blumenau. O município não acolheu, né? Mas só que, lógico, não vamos mexer em mérito de quem, não, né? Não é nem esse o objetivo. Mas eu vou te dizer, assim, ó, e isso não é só lá. A gente vê acontecer em outros municípios também. Eu acho que está por tudo, sabe? A maldade aí está grande. Eu não consigo enxergar uma luz no final do túnel. Mas, eu consigo enxergar melhoras, mas não o final disso. Não. Eu acho que o final, talvez, nós não vamos nem assistir. Né? Não o final, mas uma melhora efetiva. Porque uma melhora isso, efetiva, exato. Não, ainda é cultural. A partir do princípio que muita gente entende o animal como uma posse, como um objeto. Tanto é que, desculpe, mas eu vou fazer uma crítica aqui, eu vi que vai ter uma rifa que vão doar animais na rifa. Aqui em Blumenau. Não pode. Não sei. É para ajudar a escola, é para ajudar... Ok, eu sou solidário, mas arrumem outra coisa. Animal não é objeto de rifa. Animal... Animal vivo. Ai, meu pai. Porco, galinha, papagaio, periquito, animal não é. Uma época atrás então, eu já sabia... Então a gente parte do princípio que o animal ainda é tido como posse. E a gente não pode mais aceitar. Então, assim, percebe que isso é cultural? Então, enquanto a gente não começar... muitos anos atrás, eu escutava falar nesses bingos, né, com o prêmio dos animais, torneios, até torneio de sinuca, que o ganhador lá ganha um porco e tal, mas isso parou. Não. No meu ponto de vista, tinha parado. Nunca mais ouvi falar. Só se começaram agora. Meu Deus. Estava noticiado aí na imprensa ontem. Então daí eu te digo, né? A gente está ali com as leis, nós estamos com a fiscalização, nós estamos ali com o gabinete trabalhando em cima, a gente está com as leis tentando fazer acontecer, mas e aí? Mas aí você entende que eu falo que provavelmente a gente não vai ver essa mudança efetiva, mas a gente tem que começar a provocar essa mudança? É o nosso papel hoje. É o nosso papel hoje. Então, quando eu te falo que a gente talvez não vá ver, mas eu tenho esperança de que, com as pequenas mudanças que são feitas hoje, por exemplo, os mutirões de castrações são válidos, são extremamente importantes. A chipagem, então, assim, ele tem que vir associado de chipagem, de identificação e de conscientização. Eu vejo que tem universidades aqui da região, né? A FURB, principalmente, tem um programa que vai com as escolas, vai nas escolas, pega aquela criancinha lá da 3ª série, da 4ª série, e começa um trabalho de conscientização para tentar plantar uma semente e você começar a mudar essa cultura. Então, mas isso, tu sabes, isso já é uma ideia minha de longa data. Eu sempre digo, hoje tu não consegue lapidar um diamante bruto, mas tu consegue lapidar. Né? Aliás, tu não consegue... O ser humano, tu não consegue mais dar jeito, mas uma criança sim. Então, um diamante bruto hoje, para lapidar... Ainda, desde que ele esteja disposto a mudar. Ele tem que ser fragmentado para tu conseguir... Então, ou seja, as próximas gerações. Até porque tem uma frase que diz, somos preconceituosos em desconstrução. Né? Nunca escutei, mas tem sentido, faz sentido. Né? Então, todos nós, querendo ou não, somos ignorantes em algum ponto, de não conhecer, de não saber, e a gente precisa entender isso. Não querer aprender. E a gente precisa entender que a gente tem que aprender coisas novas, a gente tem que evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Exatamente. Né? E daí... Esse é meu ponto de vista. Uma forma muito importante de a gente entender como evoluir é como nos tratamos como seres humanos e como tratamos os animais também. Sim. A relação que nós temos com ele, eu vejo muito isso. A relação que você tem com o animal, seja ele da espécie que for, me diz muito sobre a pessoa. Claro, para isso existe aquele velho ditado, né? Hoje, como é que a minha avó falava isso? Hoje quem não gosta do animal, não gosta de gente. Não gosta nem de si próprio. Não gosta nem de si próprio, alguma coisa assim. Uma coisa assim, né?
Então, eu também tenho esse ponto de vista. Eu conheço a pessoa, como ela trata o animal que ela tem em casa. Se ela ela é uma pessoa de compaixão, de coração puro com aquele animal, ela tem aquela compaixão por aquele animal, ela é uma pessoa boa. Eu não vejo aquela pessoa, ela... E não precisa nem ela ter um animal. Mas basta a compaixão por ele. Exatamente. Sabe? É aquela coisa, eu não gosto, mas eu não quero mal. Claro. Né? Nem todo mundo quer um animal de estimação. Ou quer hoje ter... nós temos muitos simpatizantes assim, que não têm animais, que tá vivem em apartamento, não tem animais. Mas, em compensação, que nos ajudam muito. Né? Tem aquela compaixão em querer ajudar e né? Não pode recolher, não pode tê-lo, né? Em casa. Mas ajuda. Isso aí é o caso que a gente chama de simpatizantes, né? E fazem um papel, e tem um papel importante. Hoje, quem, assim, meu Deus, um animal na vida de uma pessoa, eu acho que é tudo, sabe? É tão bom tu chegar em casa. Lógico que eu chego em casa, já me dá até uma dor no pensamento antes de abrir o portão, que eu sei que a minha Lilica tá me esperando, meu. E a minha Lilica é terrorista. Meu Deus, que loucura. Eu entro dentro do meu portão de ré, e chego até na minha porta de ré, e chego, quando eu vou entrar para dentro da minha casa, eu chego a rir de mim mesmo, porque, assim, ó, eu tenho que dar um jeito de pagar de pagar um adestrador para ela, porque é demais. Ela é muito grande, ela quer vir no meu colo, só que ela tem uma forma bruta de dar carinho. Ela quer morder, ela rasga minha roupa, ela vê que eu tô com pressa, eu quero entrar, e ela fica assim, então eu tenho que ir de ré. Eu disse, Lilica não, Lilica não, Lilica não. Aí eu quando boto o pé dentro da minha casa, eu olho para ela e disse, eu não acredito que eu entrei de ré novamente. Dentro, porque senão ela me morde naquelas pegadinhas, sabe? Ela é muito grande. E hoje até eu tenho um chamado assim para ela. Eu digo, Lilica, tu não era para ser um beagle? Porque a pessoa que resgatou ela disse, Ângela, é um beagle, e ela tem aquela colinha um pouco menor, ela tinha todos os traços de beagle. Assim, ela só não tinha a cor de beagle, mas como era muito novinha e tal, e eu disse, um beaglezinho. Eu olhei e disse, um beagle, mas isso não é um beagle puro, essa é uma mistura, mas vai ser facinho para doar, deve ter o mesmo tamanho, tá, as patas pequenas, né? Mas não, hoje ela tem 0,5 metro de altura, ela é enorme. Ela é um beagle gigante, assim, sabe? Ela é muito parecida com um beagle, mas ela é muito gigante. Energia de um labrador, porque o labrador também não é fraco, né? Um labrador de 10 meses, ele está no auge do terrorismo, né? E eu digo para ela, Lilica, tu não é para ser um beagle. Então, quando eu falo essa frase, ela para e me escuta, porque ela sabe que ela vai receber um carinho depois. Aí eu entro dentro de casa falando, no portão, Lilica, tu não era para ser um beagle? Aí ela dá uma paradinha, olha, Lilica, tu não era para ser um beagle? E vou andando e falando com ela. Olha, o jeito que eu encontrei de entrar dentro da minha casa. De chamar a atenção dela. Chamar a atenção dela e de deixar ela comportada no lugar para ela. Só cuida para daqui uns dias ela não te deixar do lado de fora de casa. Ai, que loucura. Mas é tão bom a gente chegar em casa e ter essa receptividade, essa coisa assim pelos animais, sabe? Saber que, né? É lógico, eu queria muito chegar dentro da minha casa hoje e ter 2, 3 me esperando, né? Mas daí eu olho, tem aquela imensidão, aí vou num canil, um outro. Na realidade, até eu conseguir chegar dentro da minha casa mesmo demora, porque daí a gente chega de fora, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí depois, por último, eu vou nos velhinhos, né? Falando em velhinho e idosinho, tu estás fazendo especialidade em geriatria? Estou fazendo pós-graduação em geriatria canina e felina. Olha, gente... A areazinha do coração aqui é cuidar dos velhinhos. Então, inclusive nos grupos, às vezes vem muita gente, vocês conhecem algum geriatra de cachorro para cuidar de animal, um especialista disso, eles perguntam muito, assim, porque eu acho que é uma área bem procurada. Porque hoje nós temos esses animais envelhecendo conosco. Eu acho que está cada vez mais aumentando o número de cães idosos dentro dos lares. Então, Ângela, com o avanço da tecnologia, né? A gente consegue dar uma melhor qualidade de vida, não só para nós humanos, mas principalmente para os pets também. Sim. E com isso, a tendência é que eles vivam mais. E vivendo mais, aparecem mais doenças. Sim. E a gente precisa também de cuidados especiais, assim como nós na fase idosa, e são nas fases que eles mais precisam, que é a fase geriátrica
E alguns cuidados aí também são importantes nessa fase, cuidar deles. E acho que esse é um assunto para a gente também Debater na próxima, dá para né? debater bastante também. Gente, que é muito interessante, porque eu, assim, eu tenho... as minhas loucuras por animais são os idosos, que ninguém quer, que ainda existe o abandono de animais idosos, Sim, existe muito. Então, assim, muito. eu acho que, lógico, assim, isso é uma coisa que me deixa muito para baixo até no falar, né? Porque é uma fase quando eles já precisam da gente para uma vida. Seja independente se for de 2, 3 anos, se for de 10, de 15, 20, eles são dependentes do ser humano, né? Nós não somos os olhos, nós somos a voz deles, né? Então, é ainda mais um idosinho, né? Você me permite uma observação? Eu ouço muito dos tutores, dos cãezinhos que eu vou atender e tal. Ah, não, mas ele já está velhinho, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, tem o que fazer. Tem que. Hoje em dia a tecnologia está aí, a medicina veterinária evolui muito, todos os dias. Como a humana também, né? Exatamente. E a gente consegue, existem tratamentos de diversas formas. E a gente trabalha muito também com prevenção, para que a doença não chegue, mas se ela chegou, a gente consegue uma boa qualidade de vida e trabalhar para que, eu sempre falo, né, a melhor idade para os humanos tem que ser a melhor idade para eles também. Então é a fase que eles mais precisam de cuidados, de atenção. Então procure um profissional que esteja preparado para atender o seu cãozinho nessa fase e que entenda que a gente não pode colocar tudo na vala comum da idade. Ah, não, isso é da idade. Não. Tem coisas que não é comum e a gente tem como auxiliar e dar uma boa qualidade de vida para ele nessa fase que é tão importante. Ai, que ótimo, Carlos. Meu, assim, ó, eu acho que tu precisa voltar para a gente conversar sobre isso. É um assunto que me interessa muito, porque eu também tenho os meus. Eu acho que tem muitos amigos aí, meus amigos, muitos protetores que também passam por isso, que têm esse interesse em saber um pouco mais, porque é como eu te falei, o abandono, independente da idade, eles estão abandonando. E o animal, quando ele chega nessa idade, que ele precisa um pouco mais da gente, ele precisa do nosso entendimento também nessa área, para a gente poder acalentar ele um pouquinho mais. Eu tenho o Otávio em casa, o Otávio já passou dos 20 e tantos anos já, né? Que, como diz o Dr. Marcel, um amigo meu, esse aí já está morto, mas ele acha que está vivo, né? Porque, nossa, o Otávio, ele é centenário, esse cachorro. Pré-histórico mesmo. Mas está ali, firme e forte, faz uso de bombinha, né? É cardíaco, tal. 3 semanas atrás eu achei que eu ia perder ele, mas conseguimos. Tá tudo sob controle. Por enquanto tá, mas eu sei que a qualquer momento ele pode ir, né? Como todos nós. Como todos nós. Faz parte. Exato. Mas o bom e o gostoso é a gente ver que eles podem envelhecer com a gente, com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E a gente aproveitar cada momento que tiver. Eu acho que esse é o mais importante. É verdade. Então, gente, assim, eu pedi para que parar aqui uns 10 minutinhos antes, já havia conversado com o Carlos, que eu quero fazer uns agradecimentos. Eu não consigo falar todos, né? E não vou falar, porque vai que eu deixo um ou outro de fora, e aí? Mas eu quero agradecer essa imensidão, essa explosão ali de mensagens para mim, me desejando uma boa recuperação, porque eu sei que vocês sabem, quem não sabe vai saber agora, que eu me acidentei há 2 semanas atrás e não foi nada fácil para mim, né? Uma, porque eu também tenho os cães, eles precisam de mim, e eu tenho os velhinhos também que fazem medicação, usam medicação contínua, então eles precisam de mim, né? E o acidente não foi fácil, o acidente foi feio, mas eu quero agradecer a Deus porque eu estou aqui ainda. Ontem ainda falei para uma amiga minha, para a Raquel, eu disse: Raquel, ele não me quis lá em cima ainda. É isso aí. Ele acha que ainda não foi a hora, não seria uma boa ele me levar, porque ele sabe o que eu ia deixar para trás. Que os meus filhos, a minha família, graças a Deus, todos os meus filhos bem encaminhados, né? Já que eu pude fazer, fiz, mas eu ainda tenho os pequenos que dependem de mim, os 4 patas, né? Os meus filhos de 4 patas. Mas eu quero agradecer, gente, assim, ó, do fundo
do meu coração a todos que realmente me desejaram melhoras. Foi uma chuva de bênção de tudo quanto é lado, as pessoas me chamando no WhatsApp. Alguns eu ainda nem consegui responder, só para vocês terem uma ideia. Mas eu sei que estão aqui, eu ainda vou responder com o tempo. E Facebook, Instagram, eu até não movimento muito o Instagram, porque realmente eu não tenho tempo. Mas o meu Facebook, o meu WhatsApp mesmo, bombou demais. Enquanto eu estava no hospital, o pessoal mandando ali e pedindo por uma boa recuperação. Eu só quero agradecer a todos vocês, que o pensamento positivo está aí. A única coisa que realmente a gente não conseguiu fazer um pensamento positivo forte foi com o meu gato Pito, que eu perdi ele no domingo e foi muito difícil para mim. Eu também não vou chorar, não vou falar, mas é um gato de 14 anos que está me fazendo muita falta, e eu pedi tantos pensamentos positivos para ele no sábado, e eu acho que eu pedi tarde demais, porque no domingo ele foi embora, eu não consegui fazer a transfusão segunda, mas muita gente também entrou ali me mandando palavras de carinho, mensagens de carinho, e é muito bom a gente saber que tem gente assim conosco, né, que traz. Eu sei que, como tem pessoas que não, porque tu sabe, tu sempre tem aquele desafeto, aquela pessoa que não gosta de ti, aquela pessoa que, né, mas hoje eu, Ângela Santiago, eu sei que não tenho muitos amigos, eu tenho poucos, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas eu tenho muitos conhecidos, eu sei que me adoram. Não são amigos de chegar todos os dias, nos cumprimentar, né, a gente se vê raramente. Alguns eu não vejo há muito tempo, mas são meus amigos que eu guardo no peito, né? E é muito bom a gente saber que tem pessoas assim, que não estão tão próximas, mas me levam aqui no coração de vocês. E é isso aí, só quero agradecer. Quero agradecer o Carlos também, que está aqui. Eu preciso trazer ele de volta, porque a gente vai dar ênfase nesse assunto. Né? A gente quase nem terminou de Pitbull também, porque é tanta coisa, né, para se falar. Começa num, puxa em outro. Isso, Mas esse aqui é bom. Mas aí, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez, quero agradecer o Carlos. Carlos, meu querido. Eu que te agradeço pelo convite. E sempre que precisar, eu tô aqui. Médico veterinário, gente, e agora... Pensa a especialidade dele, que ele vai vir para cá ainda formadinho e vai dar um baile no estudo. Obrigado pelo convite. Tá bom, querido. Eu que agradeço. Então, assim, a gente vai ficando por aqui com mais um PodPet, mais um podcast, que foi reprisado essas 2 últimas semanas, devido ao meu estado, né? Ali de saúde e tal, mas já estou bem, me recuperando um pouco, ainda com umas dores nas costelas, na parte aqui do peito, mas está tudo certo comigo. Já... Se Deus quiser, já entro na ativa. Daqui a pouco, uns 15, 20 dias, eu já estou aí nas ruas novamente. Tá bom, gente? Fica aí uma boa noite para todos.